Será que é amor? Ou será que na verdade é só padrão, repetição, idealização? Se tu já te perguntou alguma vez na tua vida ou dentro dessa relação que tu vem vivendo se isso realmente é amor, fica nesse vídeo que a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa tendência a idealizar e como sair desse padrão de idealização, de projeções e de repetição de padrão que na verdade só nos afasta de realmente poder viver o amor na nossa vida de verdade. Se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Meu nome é Raquel, sou astróloga e mentora de relacionamentos. E esse é um canal para a gente falar sobre astrologia, voltada para a gente poder melhorar as nossas relações, melhorando a relação que a gente tem com nós mesmos. Uma das coisas que realmente acontece é essa idealização. Por que, afinal, a gente idealiza? Por que, afinal, a gente projeta no outro essas necessidades que a gente tem? Vamos a uma máxima de Carl Jung. Até tu tornar o teu inconsciente consciente, ele irá governar a tua vida e tu vai chamar isso de destino. Por quê? 95% da nossa mente é inconsciente para a grande maioria de nós. Ou seja, existem muitas referências, conceitos, padrões que atuam no nosso comportamento, na forma como a gente se coloca, na forma como a gente pensa e sente, mas que a gente não enxerga, porque estão ali mais escondidinho, não são tão conscientes para nós. Só que acontece que esses 95% de inconscientes, eles governam a forma como a gente vai se colocar, como a gente vai reagir. Então, muitas vezes, a forma como a gente se relaciona é só um resultado desse inconsciente sendo colocado no automático. Ou seja, só um resultado daquilo que a gente aprendeu que deveriam ser as nossas relações. Já que desde que a gente nasceu, a gente foi aprendendo, foram nos dizendo, fomos vendo exemplos da forma de se relacionar, da forma como a gente deveria se comportar, como que são as relações, como que é uma relação de casamento, como os nossos pais se tratavam. Então a gente foi recebendo uma série de informações que foram sendo armazenadas ali e que foram moldando aquilo que a gente conhece como nossa personalidade. Mas quando na verdade é um personagem que a gente aprendeu a vestir com base naquilo que a gente vivenciou e experienciou. Por isso que muitas vezes a gente se vê repetindo padrões familiares. Por isso que muitas vezes a gente se vê repetindo situações que os nossos pais passaram. Porque foi o aprendido, foi o ensinado. E não porque é culpa deles. E eu não falo isso para a gente justificar os nossos comportamentos, mas porque a gente vive inconsciente. Ou seja, a partir do momento que eu começo a olhar de forma profunda e assertiva para o meu inconsciente, vou tornando ele consciente, vou modificando essas referências distorcidas que eu aprendi sobre o que são as relações, sobre o que é o amor, sobre o que é a vida, sobre quem eu sou. Eu paro de repetir a mesma história e eu começo a escrever uma nova história consciente. Por isso que quando a gente traz um mapa astral para dentro desse processo, a gente tem um avanço muito mais rápido. Porque ali, através desse mapa astral, a gente consegue entender a natureza psicológica dessa pessoa, desse indivíduo. E o que ele naturalmente captou do ambiente e o quanto aquelas experiências vividas foram armazenadas e são alimentadas por esse comportamento que é da sua própria natureza. E aí, quando a gente olha para essa natureza psicológica, identificando a tendência natural dessa pessoa funcionar a sua psicologia, a gente vê ali quais que foram essas referências distorcidas que ganham força e como a gente vai modificar isso. Porque senão a gente segue vivendo a mesma história dos nossos pais, a mesma história que a nossa família toda já viveu por um aprendizado que se tornou mecânico, que se tornou inconsciente. Então eu aprendi a ser daquela forma, eu não questiono aquela forma e eu sigo reproduzindo, sigo idealizando, sigo projetando. Por quê? Porque eu aprendi a idealizar sobre as coisas. Eu não aprendi a ver a vida e a me ver como eu realmente sou. Então é óbvio que eu não vou conseguir ver o outro como ele realmente é. E então eu vou buscar no outro aquela referência distorcida de amor que eu aprendi, mesmo que de forma consciente, racional, eu queira um amor mais leve, saudável. Mas se eu aprendi que o amor era briga, cobrança, ciúmes, que ciúmes era sinal de amor, eu vou manifestar isso nas minhas relações, sendo porque o outro é familiar e representa isso para mim,
ou porque eu mesma vou lá e represento isso dentro da relação. Então, enquanto a gente não olhar para esse inconsciente de forma profunda, e aí entra uma pastoral como essa ferramenta para nos dar um direcionamento mais específico, eu continuo vítima de mim mesma, vítima do meu próprio inconsciente, vítima dessa história que eu aprendi que eu deveria viver. Quando na verdade não, existem outros caminhos. E aí sim, quando eu paro de projetar no outro essas distorções, quando eu paro de ficar criando idealizações, eu consigo ver o outro como ele realmente é, ou o que é possível, porque eu comecei a me ver como eu realmente sou. Eu consigo de fato entrar em relações que representam isso que eu busco de forma consciente, que estão alinhadas com os meus valores, porque eu sei quais que são os meus valores e não os que me falaram, mas os que eu consegui identificar através de um processo de desconstrução e reconstrução de quem eu sou, alinhado à minha essência. Eu consigo me colocar em relações mais leves e mais saudáveis, mas enquanto eu não olho para isso, eu sigo vítima do meu próprio inconsciente, daquela história que me contaram, ano após ano. E tem um porém aí, quanto mais tempo passa, mais a gente tende a se abraçar nessa história que nos contaram e achar que essa é a única verdade que a gente pode viver.